Nesse meu primeiro podcast acerca de treinamento desportivo, eu gostaria muito de estar comentando acerca de um fenômeno presente na atividade esportiva. Esse fenômeno, eu acho que todos já ouviram falar, é a questão da fadiga. Fenômeno esse é um pouco complexo, não é simples de relatar como é que ele funciona, mas eu vou tentar explanar aqui com algumas palavras como funciona e também até com alguns exemplos, né, do que é realmente a fadiga na atividade esportiva, quer seja ela na atividade esportiva amadora como no esporte profissional. Amadora, os atletas de final de semana, atletas das categorias de base, até comentando na atividade no esporte profissional, no esporte de alto nível, o esporte de alto desempenho. Pois bem, o que é fadiga? Não é fácil, não é simples falar sobre fadiga. É um fenômeno um pouco complexo, envolve algumas variáveis, né? Primeiramente eu queria falar o seguinte: existe uma confusão terminológica muito grande entre fadiga e exaustão. As pessoas costumam confundir um pouco fadiga com exaustão. Deixa eu ver como eu posso explicar melhor isso. Vou te explicar através de exemplos. Acho que através de exemplos nós conseguimos assimilar melhor a informação. Por exemplo, fadiga é o seguinte: você imagina um jogador de futebol, uma partida de futebol, e ele começa a partida. E lá na partida, nos primeiros 10, 15 minutos, ele dá seu sprint, né? Sprint é uma corrida em alta velocidade. Vamos supor que numa velocidade acima de 27 km por hora. Pois bem, lá no primeiro tempo, nos 10, 15 minutos, lá no segundo tempo, próximo ao final, e ele está dando aquele sprint dele que era de 27 km, o sprint máximo dele, velocidade máxima que ele consegue empregar, já não é mais 27 km por hora, é, por exemplo, 18 km por hora. O que significa isso? Significa que esse atleta está o quê? Fadigado. Se no começo do primeiro tempo a sua velocidade máxima que ele conseguiria alcançar era 27 km por hora, lá próximo ao final da partida ele está correndo com 18, numa velocidade máxima de 18 km por hora, ele está fadigado. Exaustão também vou pegar esse mesmo exemplo, esse mesmo gancho desse exemplo para explicar a exaustão. Exaustão é o seguinte, seria a impossibilidade de executar uma atividade. Então, pegando esse mesmo exemplo do jogador, que lá no início da partida fazia uma corrida, um sprint de 27 km por hora, e lá no final da partida, um outro jogador, ele não realizaria o sprint. Então seria o seguinte: ele poderia trotar na partida, andar, fazer passes, mas o sprint ele não executaria, porque ele estaria exaurido, estaria em estado de exaustão. Essa confusão terminológica entre fadiga e exaustão surge muito com comentaristas esportivos, narradores esportivos que não conhecem adequadamente essa diferença entre fadiga e exaustão. Então assistem uma partida e falam lá, mencionam, né, aquele jogador está exausto ou aquele jogador está fadigado. Eles não sabem a diferença. A fadiga, você consegue realizar aquela mesma atividade, só que numa intensidade menor, e a exaustão é a impossibilidade de executar a mesma atividade total. Então, por exemplo, aquele mesmo jogador, ele não vai conseguir dar sprints, mas ele vai estar na partida trotando, correndo numa intensidade mínima, mas sprint ele não dá, é impossibilidade. Já o fadigado, ele dá os sprints, mas uma intensidade menor. E como nós estamos falando de fadiga, existem os chamados sítios de fadiga. São 3 sítios de fadiga: a fadiga central, a fadiga periférica e a fadiga de governo central. Vou começar pela fadiga central. A fadiga central é uma fadiga do sistema nervoso central. Como é que ocorre essa fadiga? Ela é decorrente de um desequilíbrio entre neurotransmissores. Existem 2 neurotransmissores cerebrais, a dopamina e a serotonina.
existe um equilíbrio entre esses dois neurotransmissores na atividade cerebral. Existe também outro elemento que é o chamado triptofano, cuja sigla bioquímica é TRF. O triptofano é um precursor da serotonina. O triptofano, quando ocorre a fadiga central, ele aumenta a síntese de serotonina. Aumentando a síntese de serotonina, as proporções entre dopamina e serotonina acabam se desequilibrando. Com isso, a serotonina e a dopamina são responsáveis pelo nosso nível de humor, nosso nível de motivação. Com isso, o sistema nervoso central acaba entrando em um estado, entre aspas, aí, de depressão. Essa depressão, numa atividade esportiva competitiva, acaba afetando negativamente, surgindo a tal da fadiga central. Algumas pesquisas apontam que uma suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada poderia minimizar esses efeitos da fadiga central. Outro sítio de fadiga que eu mencionei é a fadiga periférica. A fadiga periférica, ela sofre duas subdivisões. Fadiga periférica decorrente da depleção de glicogênio e fadiga periférica decorrente do acúmulo de ácido lático. A fadiga periférica decorrente da depleção de glicogênio. Glicogênio este é o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Hepático é glicogênio do fígado, armazenado no fígado. O glicogênio nada mais é que a glicose estocada. Então, glicose estocada no fígado, glicogênio hepático. Glicose estocada no músculo, glicogênio muscular. É óbvio que a proporção maior é de glicogênio depositado nos músculos em relação ao glicogênio depositado no fígado. Então, durante uma atividade esportiva qualquer, ocorre usando o glicogênio como substrato energético, a glicose como substrato energético. Tem um estudo clássico antigo, não me recordo o ano, do Ekblom, que foi feito com jogadores de futebol profissional. E foi verificado através de análise de biópsia do músculo vasto lateral da coxa, que jogadores de futebol que percorreram distâncias maiores durante a partida possuíam maior estoque de glicogênio muscular em relação aos jogadores que percorreram uma distância menor. Então daí a importância dos estoques de glicogênio, tanto o glicogênio muscular quanto o glicogênio hepático. Ainda na questão do sítio de fadiga periférica, eu mencionei o ácido lático. Ácido lático é um subproduto do ciclo lá da glicólise anaeróbia lática, é óbvio. Então, o ácido lático ele acaba interferindo no equilíbrio ácido-base do organismo. Aí eu vou ter que falar um pouco de equilíbrio ácido-base. Existe um termo muito usado que é pH. pH significa potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico. O pH do organismo, em valores, é 7. É 7 sem unidade, não é 7 centímetros, não é 7 milímetros, é 7. Esse pH pode estar acima de 7 ou abaixo de 7. Quando o pH ele é abaixo de 7, é considerado um pH ácido. Quando esse mesmo pH ele ultrapassa valores de 7, é considerado um pH alcalino. No caso do ácido lático, ele é abaixo de 7, então é considerado um vilão, ácido abaixo de 7. pH orgânico. Então essa interferência do ácido lático no organismo esse acúmulo de ácido lático acaba sendo um vilão no regime de contração muscular. Foram encontrados, por exemplo, valores de ácido lático em jogadores de futebol ao final de uma partida de 14 milimols por litro. É um valor considerado elevado de acúmulo de ácido lático. Ainda falando desse sítio de fadiga, da fadiga periférica, o primeiro sítio, que é a depressão de glicogênio, isso daí pode ser sanado com uma refeição.
por exemplo, 2 a 3 horas antes da partida, o atleta faz uma alimentação rica em carboidratos, rica em hidratos de carbono. Isso daí aumentaria os estoques, né, tanto de glicogênio muscular quanto glicogênio hepático. E também na atividade, durante a atividade esportiva, se essa atividade perdurar acima de 1 hora de duração, pode ser utilizado como estratégia para evitar a fadiga periférica, a ingestão de líquidos carboidratados. Também minimizaria esse efeito da depleção de glicogênio, tanto hepático quanto muscular. O terceiro sítio de fadiga, que é a fadiga de governo central. A fadiga de governo central, ela é uma fadiga cardiorrespiratória, cardiovascular. Ela foi documentada pela primeira vez na literatura em meados de 1999 e 2001 pelo professor Tim Noakes. O professor Tim Noakes é um professor lá da Universidade de Cape Town, na África do Sul, que trabalha com atletas de endurance, ultramaratona, maratona e entre outros, né? Ele foi o autor de um livro clássico, né, chamado Lord of Running. Quem trabalha com esportes, corrida de rua, esportes de endurance, né, triatlon, maratona, ultramaratona, acho que já deve ter ouvido falar do professor Tim Noakes. Como é que funciona essa fadiga de governo central, que eu disse que era uma fadiga cardiorrespiratória, cardiovascular? Ela tem a ver com o aporte sanguíneo para com o músculo cardíaco. O músculo cardíaco é o miocárdio. Então tem a ver uma relação com o aporte sanguíneo para com o músculo cardíaco. Então tem a ver com aquela questão do aporte de sangue para o volume de ejeção. Parece que existe uma relação intrínseca entre o débito cardíaco e o volume de ejeção. Imaginando o coração, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, né? Aí no ventrículo esquerdo é que se faz, no átrio ventricular, é que se faz a contração cardíaca. A partir daí, esse aporte de oxigênio, esse aporte sanguíneo, ele não é suficiente. Segundo o professor Tim Noakes, esse tipo de fadiga de governo central, ela é manifestada nos esportes de endurance, esportes de longa duração. Em outros esportes intermitentes ou esportes de curta duração, esse fenômeno ainda não foi reportado na literatura. Ainda falando sobre a questão da fadiga, tem um aspecto importante que eu encontrei no livro, na verdade, no livro lá do professor Vladimir Platonov, no Tratado Geral de Treinamento Desportivo. Nesse livro, quando ele faz menção à questão da fadiga no esporte, ele coloca 2 termos interessantes quando eu falo de fadiga. E às vezes as pequenas coisas da vida estão nas coisas simples, né? Às vezes o menos é mais. Quais são esses termos relacionados à fadiga que o professor Platonov aborda? São 2 termos, a fadiga visível e a fadiga oculta. Vamos falar primeiro da fadiga visível. A fadiga visível, segundo o professor Platonov, é uma fadiga compensatória. A fadiga compensatória, e no caso aí visível, significa que ela pode ser identificada através de algumas ferramentas, através de alguns instrumentos. Por exemplo, a escala de percepção subjetiva de esforço ou até o índice de monotonia. Quer dizer que ela não é mascarada, você consegue perceber no atleta.
E aí você minimizaria, no caso da fadiga visível, você percebendo isso, identificando esse problema, o preparador físico conseguindo identificar esse problema, ele minimizaria o risco de um overreaching não funcional. O que é esse overreaching não funcional, né? Seria a não existência da supercompensação. Quer dizer, você faz um treinamento de qualquer valência física, de qualquer capacidade biomotora, por exemplo, força, velocidade, potência, e se for positivo o treinamento, for adequadamente ministrado, não estiver essa fadiga visível, for uma fadiga mesmo a fadiga visível, desculpe, mesmo com a fadiga visível, você consegue compensar, você vai resultar numa supercompensação e no overreach funcional. No overreach não funcional é quando essa fadiga não é bem administrada, falta executar alguns meios regenerativos ou meios recuperativos para que se possa gerar o overreach funcional. Então, na fadiga, voltando à ideia inicial do professor Platonov, a fadiga visível ela é compensatória, você consegue perceber através de indicadores como a percepção subjetiva de esforço ou o índice de monotonia, ou até um controle mais rigoroso das cargas, e você evitaria o risco do overreaching não funcional. E aí nós temos o segundo tipo de fadiga que o professor Platonov menciona, que aí no caso é a fadiga oculta. Essa é um pouco mais problemática, porque ela é não compensatória e também não visível, né? Ela é oculta, como ele mesmo diz nesse termo, oculta. Então ela acaba sendo acumulada com o passar do tempo. Quando você termina a sessão de treinamento lá após os 15 a 30 minutos e você pede para o seu atleta na escala de percepção subjetiva de esforço mencionar um valor numa escala de 0 a 10 e ele menciona valores relativamente médios que você encontra na literatura sem apontar alguma coisa, uma causa constante de fadiga, e acaba sendo como se diz, acumulada no seu organismo desse atleta. E isso daí, a longo prazo, vai correr o risco de overtraining, ou aquela síndrome de overtraining, né? Ou síndrome de sobretreinamento. Alguns autores costumam chamar o overtraining de síndrome de sobretreinamento. E o overtraining, vocês devem saber muito bem, que é uma questão patológica, né? Se é que nós podemos intitular de patológica. Overtraining acaba afetando o sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo, que tem duas subdivisões, sistema nervoso simpático e o parasimpático. E o overtraining, se adquirido pelo atleta, ele acaba tendo que se afastar das atividades esportivas competitivas no qual ele trabalha, né, pensando no atleta profissional, e até as atividades recreativas. Ele precisa de um tempo às vezes meses, no mínimo 3 meses ou mais, para conseguir se recuperar dessa condição patológica. O overtraining não é uma condição simples de se resolver. E alguns chamam até de burnout, né? Burnout é abandono do esporte, se for um atleta das categorias de base. O profissional, o cara, eu acho meio difícil um pouco abandonar, porque ele é dependente da condição financeira dele e tem uma série de recursos extras que o atleta da categoria de base, se for acometido pelo overtraining, não conseguiria resolver essa questão aí. Bom, e para concluir essa questão da fadiga, eu queria falar um pouco da fadiga, da interferência da fadiga nas questões das lesões, né? Das lesões esportivas. Porque mencionei vários tipos de fadiga, vários sítios de fadiga e várias classificações, né? Os sítios de fadiga que eu mencionei anteriormente é a fadiga central, fadiga periférica e a fadiga de governo central. E algumas classificações, como a proposta pelo professor Platonov, que é a fadiga visível e a fadiga oculta. Mas e nas lesões esportivas, como a fadiga interfere nas lesões esportivas? Eu vou falar através de um exemplo. Eu acho que o exemplo, acho que a assimilação do exemplo é um pouco melhor do que eu começar a falar um pouco de fisiologia e acabar complexando, transformando essa questão um pouco mais complexa. É o seguinte, vamos imaginar um jogador de basquete, e o jogador de basquete está numa partida.
E vamos imaginar um determinado momento da partida, ele está com a bola nas mãos dele e ele vai lá, dá algumas passadas, salta e vai fazer uma enterrada. E exatamente naquele momento, após efetuar aquela enterrada, ele está começando a aterrissar o solo. E vou imaginar que ele aterriza primeiro com a perna esquerda, que faz uma aterrissagem perfeita. E aí quando ele vai aterrissar a perna direita, esse atleta está fadigado, essa perna direita ela faz uma queda com uma leve inversão. Se esse atleta não estivesse fadigado, é lógico que a resposta lá dos mecanismos dos proprioceptores, dos mecanorreceptores musculares, articulares e tendinosos, via respostas aferentes são ascendentes das extremidades para o cérebro, fariam aquelas correções, com reflexo de endireitamento, e aí não aconteceria nada de anormal. Porém, como esse atleta está fadigado, essa última perna que vai ser aterrissada e com uma leve inversão, acaba demorando, retardando essa resposta aferente, essa resposta ascendente dos mecanorreceptores para o cérebro. Com isso, aquele reflexo de endireitamento acaba demorando para ser executado. E aí o que vai gerar possivelmente uma entorse lateral de tornozelo neste atleta. Enfim, para concluir essa questão da interferência da fadiga nas lesões esportivas. Então, na verdade, o que seria, como a fadiga afetaria a lesão? Ela seria um atraso na resposta aferente, que não vai permitir uma resposta motora adequada em determinadas situações, vai retardar um reflexo apropriado desse atleta durante sua atividade competitiva. E é isso aí. Esse primeiro podcast falou sobre fadiga e terminei falando sobre a interferência da fadiga nas lesões esportivas. Um abraço a todos e até o próximo.